Olá, estamos no verão, período de férias, período que a gente procura piscinas, procura praia, curtir bem esse período expondo muito o corpo. E com isso, nós temos que tomar alguns cuidados com a pele. Para isso, convidamos a doutora Marina Serraviti, dermatologista, que atua na área de Ouro Preto, para darmos dicas sobre os cuidados com a pele no período do verão. Olá, Marina. Olá, Sérgio. Prazer estar aqui. Olá, Marina. Qual que é a primeira dica, qual que é a primeira recomendação, já focando na pele? Eu acho que a principal recomendação do verão, que eu acho que é essencial e que às vezes a gente não presta muita atenção, é sempre usar medidas de proteção solar combinadas. Isso eu sempre falo com meus pacientes. Porque às vezes a gente tem a falsa sensação de que o protetor solar vai te proteger de forma absoluta. Então a gente acaba se expondo muito, às vezes num horário inadequado, por um tempo inadequado, esquece de reaplicar o filtro solar, não utiliza outras medidas como, por exemplo, chapéu, camiseta, guarda-sol, e isso é muito importante. A gente teve uns estudos recentes que mostraram que o aumento de câncer de pele mostraram um aumento de câncer de pele depois da introdução do uso do filtro solar. É claro que os diagnósticos ficaram mais precisos, né? Foi feito mais diagnósticos de câncer de pele, mas a gente acredita que o protetor solar, né, depois do advento do surgimento do protetor solar, os pacientes têm uma falsa sensação de fotoproteção. Então, às vezes, eles se aplicam filtro solar uma vez ao dia antes de ir para a praia e ficam o dia inteiro na praia e acham que eles estão protegidos, né? Então, a grande dica é usar medidas diferentes de proteção solar. E quais seriam essas medidas? Aí seria respeitar os horários de exposição, né? Evitar o sol de 10 da manhã até as 3 da tarde, que é quando tem maior índice de radiação ultravioleta B e que a gente tem mais chance de ter queimaduras solares. E usar, por exemplo, blusas com fator de proteção solar, chapéus com aba mais larga e a gente consegue proteger face, pescoço e colo. Se proteger debaixo dos guarda-sóis. Então essas são, ou então sombra de árvore, né? Procurar um lugar mais sombreado. Então essas são as principais dicas. É uma mudança de cultura, né? Porque, vou falar do meu tempo de jovem, não tinha filtro solar. Exatamente. Né? Filtro solar ele começou a ser introduzido nos anos 60, né? Ele surgiu nos anos 60. Então, assim, até a população acostumar com o uso do filtro solar depois da década de 80, né? Então, assim, realmente, antigamente tinha mais cultura de bronzear, né? As pessoas queriam ficar bronzeadas, não se preocupavam com proteção solar. Então, era realmente muito preocupante. E eu fico animada, porque eu acho que hoje em dia as pessoas realmente estão mais preocupadas com isso, né? Tanto com a questão dos adultos quanto protegendo as crianças. Né? E os filtros solares também vêm melhorando a sua Sem qualidade. dúvida, Né? tanto no aspecto de proteção, né? A gente tem filtros solares mais eficazes, com fatores de proteção mais altos, quanto cosmética, né? Porque antigamente os pacientes falavam que não dava para usar, né? Porque eram protetores cosmeticamente muito desagradáveis, né? O toque era muito ruim, a pessoa transpirava demais, escorria, às vezes escorria nos olhos, irritava os olhos. Então, hoje em dia, a gente tem várias apresentações de filtro solar que facilitam o uso, inclusive no dia a dia, né? O que a gente tenta agora, já que as pessoas já estão acostumadas a usar filtro solar na praia, o que a gente tenta agora é introduzir para o dia a dia, né? Para o dia a dia da pessoa, para usar todos os dias. Não só quando está verão e não só quando tem sol, né? Muito forte. É isso que eu ia até tocar com você agora, porque na chamada eu falei, né? Estamos no verão, piscina, praia, e a importância do filtro solar no dia a dia. Sem né? dúvida. Independente de estar de sol quente ou não, a gente tem que estar com Isso. essa proteção. Apesar de no dia a dia a gente ter menos chance de queimaduras solares, né? Porque a gente não se expõe por um tempo suficiente, né, de forma mais aguda, nem num horário que tem maior índice de radiação ultravioleta, a gente vai acumulando dano solar ao longo dos anos, né? E o dano solar, a gente não consegue reverter. Então, a gente tem que proteger ao longo da vida para chegar lá com seus 70, 80 anos, não ter um fotodano intenso e não ter mais chance de câncer de pele. Excelente. Tem vários tipos de filtro solar, né? Não é só mais o fator de proteção. Qual é o melhor filtro solar? Não existe o melhor filtro solar, né? Cada paciente tem sua necessidade.
Como recomendação para a população geral, a Sociedade Brasileira de Dermatologia lançou um consenso de fotoproteção. Então, com as características do Brasil, né, com o nosso índice de radiação, com a nossa localização no mapa, a gente recomenda pelo menos filtro solar fator 30 para a população em geral, tá? Isso gera uma proteção segura, né? E quando a gente aumenta o fator de proteção solar, por exemplo, uns 50, uns 60, uns 70, hoje a gente tem até proteção de fator 100, o que a gente melhora é o tempo em que a gente pode ficar exposto. Então, quanto mais baixo o fator de proteção, mais necessidade de reaplicação, né? Então, por exemplo, um paciente que tem, às vezes, que vai se expor por muito tempo, que trabalha ao sol, é melhor que ele use um filtro solar com um fator de proteção mais alto, né? E aí, com isso, ele não vai precisar ficar reaplicando a cada 2 horas, ou a cada 1 hora, né? Pacientes, por exemplo, que têm manchas na face, por exemplo, o melasma, a gente sempre recomenda um fator acima de 50 e com base, porque não só a radiação ultravioleta B é importante para esses pacientes na questão do melasma, mas também a radiação ultravioleta A, que é uma radiação mais penetrante e que quando a gente faz uma cobertura, tipo uma base, ou tipo uma camisa, ou tipo um chapéu, ela é melhor bloqueada do que só com filtro solar branco, né? E essa relação para as manchas também, com relação ao fator solar, a gente sabe que existe um fator no filtro solar que se chama PPD. E esse PPD, que é justamente o que protege contra as manchas, ele está relacionado matematicamente ao FPS. Então, por exemplo, se você usa um FPS 30, você vai ter uma proteção de PPD de 10. Se você usa um 60 ou um 70, 20 ou mais de 20. Então, para essas pessoas, é recomendado um fator maior. E também para aquelas que têm alguma doença que tem relação direta com o sol, né? Por exemplo, lúpus, né? O paciente lúpico tem que usar um filtro solar alto, porque o lúpus é fotoativado, ele é ativado pela radiação solar. Paciente que já teve história de câncer de pele, paciente com a pele extremamente clara, olhos claros, cabelos claros, isso aí a gente pede para usar um fator maior. Mas para a população geral, um fator 30, ele é adequado. Nós vamos dar um break. Daqui a pouco a gente volta com a Marina, exatamente falando mais de outros cuidados que a gente tem com a pele, além do filtro solar.